paz do Senhor, Juventude de Cristo! Fique ligado, está começando Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a representante da Juventude de Cristo, Diaconisa Laiane Carvalho. Seja muito bem-vinda. E a nossa lição de número 3 traz por título Conhecendo os Títulos de Jesus. Já quero dar boas-vindas ao nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Melo, diretamente de Brasília. Seja muito bem-vindo, pastor, e eu já quero fazer a pergunta para o senhor. Pastor César, quais as implicações do Messias no Antigo Testamento? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, nação Madureira. Quando falamos sobre os títulos de Jesus, a própria verdade prática da nossa lição vai dizer que os títulos messiânicos atribuídos a Jesus revelam seu caráter, sua missão e sua messianidade. Pois bem, quando olhamos o título Messias, é um título que no Antigo Testamento, Messia, significa o ungido. E sabemos que Jesus foi ungido com uma missão específica. Mas muito mais do que isso. No Antigo Testamento, apenas 3 classes de pessoas recebiam a unção. A saber, sacerdote, profeta e rei. Jesus como Messias, Jesus atribui a si essas 3 missões. A missão de ser rei, a missão de ser sacerdote e profeta. O sacerdote, que de uma vez por todas cumpriria todos os desígnios e seria o sacerdote eterno, intercedendo pelo seu povo. Como profeta, é o cumprimento do profeta como Moisés, que ensinaria o povo a palavra de Deus. E como rei, o rei dos judeus e que futuramente instaurará o seu reino que jamais terá fim. Mas quando falamos de Jesus como Messias, sabemos que o profeta Isaías, considerado profeta messiânico, traz em seu bojo de profecias uma que se destaca, que é sobre a missão do Messias, quando diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. E Jesus, quando tem a oportunidade de estar na sinagoga, percebemos que o pergaminho, o rolo é passado para ele, e ele abre justamente no profeta Isaías, que diz. E quando Jesus faz a leitura até o ano aceitável do Senhor. E então ele fecha e diz: hoje se cumpre esta profecia. Ou seja, o Messias, o prometido às nações, estavam diante de todos aqueles que estavam ali agora no tempo do Novo Testamento. Porque este Messias é o cumprimento de todas as profecias que fora dito a respeito dele, que começou com aquela no Jardim do Éden, sobre a semente da mulher. E agora o Messias estava ali, sendo o cumprimento cabal e real de Deus sobre a humanidade. Uau! Pastor César, eu tenho mais uma pergunta. Qual a importância do termo Filho do Homem para a Cristologia? Esta segunda pergunta, em que o evangelista Lucas descreve Jesus como Filho do Homem, é interessante. No Antigo Testamento, nós percebemos que o profeta Ezequiel é chamado como Filho do Homem. Mas quando Lucas atrai esse título e explica Jesus a partir dessa expressão, podemos percebê-la por 2 ângulos. Na declinação do substantivo grego, quando fala filho do homem, temos 2 designações. A primeira dela é quando fala do homem, tem a explicação, tem a ideia, primeiramente de origem, de onde ele veio, filho do homem. E depois de posse, filho do homem, pertence. Quando estudamos essa expressão, Lucas, em primeiro momento, vai mostrar a ancestralidade, a raiz de Jesus. Por quê? Porque em todo o Antigo Testamento, percebemos um fio de que
o Messias, de que o próprio Cristo viria da raiz de Davi, viria para dar continuidade ao reino de Davi. E então Lucas faz questão de frisar a ancestralidade. Sabe por quê? Porque naquela época as pessoas eram muito voltadas à tribo que determinada pessoa pertencia. Isso dizia muito. E Jesus, como Filho de Deus, que estava entrando na raça humana, ele deveria ter uma linhagem também pura, uma linhagem que pudesse trazer algo para Israel. Agora, a expressão Filho do Homem vai muito mais do que além essa questão da biografia de Jesus. Vai também a um título, Filho do Homem, o Filho de Deus que estava se manifestando em carne para comunicar a grande verdade para a humanidade. Que verdade é essa? A verdade do amor de Deus para com a humanidade. Imagine que você tenha que falar de uma grande verdade para uma determinada população, mas que você não teria como fazer isso a não ser se tornando como um deles. E foi justamente isso que Deus fez. Através de Jesus Cristo, ele se tornou como um de nós, para comunicar as verdades eternas. Este é o grande amor. Essa expressão Filho do Homem mostra tanto a ancestralidade de Jesus em cumprimento às profecias do Antigo Testamento, como também mostra o Deus que se torna um ser humano para comunicar a sua grande mensagem e demonstrar o seu grande amor para com a humanidade. E lembrando que a Editora Betel disponibiliza para você, jovem, o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, um subsídio que certamente vai agregar os estudos da Palavra de Deus aí na sua casa. E nós estamos aqui com a representante da Juventude de Cristo, estou falando dela, Diaconisa Laiane Carvalho, seja muito bem-vinda. Lá, e o que o subsídio do PIL traz para a gente essa semana? A paz do Senhor, Tia Aninha, a paz do Senhor, Pastor César, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. Estamos em mais um Conectados na Lição. E o PIL de hoje, o Programa de Incentivo à Leitura, traz por tema Ele nos defende. Isso mesmo, olha só, está demais esse tema. E você precisa buscar conhecê-lo um pouco mais. Sabe por quê? O Senhor Jesus é o nosso advogado fiel. Nós podemos recorrer a Ele quando passamos por alguns momentos de aflições e injustiças que tanto precisamos da sua presença. O Senhor também se apresenta como nosso advogado. Ele é ótimo para recorrer às nossas causas e com Ele conseguimos tudo aquilo que nós tanto precisamos. É só nós recorrermos ao seu nome. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, estudar um pouco mais a profundo, entre no nosso site da Editora Betel, www.editorabetel.com.br. E aí vai, hein? Pastor César, a juventude quer saber o que significa o título de Filho de Deus na visão de João. A paz do Senhor, Diaconisa Laiane. Talvez esse seja um dos termos mais usado no âmbito teológico. Há quem diga que o Evangelho de João seja um evangelho teológico, porque João vai falar dessas verdades. E é impressionante porque João principia o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Isso tem uma conexão muito grande com o Gênesis, porque o Gênesis inicia dizendo: no princípio criou Deus céus e terra. E percebemos nesse texto de João, em conexão com Gênesis 1:1, que Jesus estava com o Pai no momento da criação, no momento de tudo. O versículo em grego diz, naquele hologos, kai hologos em proston theon. Ou seja, o Logos ali era Jesus, que fazia parte com Deus na criação, porque no versículo 3 de 1 João vai dizer: o mundo foi feito por ele. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito existiria.
Então percebemos aqui que Jesus era pré-existente. Quando fala Jesus, Filho de Deus, está falando justamente que ele era um com o Pai. Ele fazia parte da Trindade, ele estava na criação de todas as coisas. E João vai continuar dizendo: vimos a sua glória como a glória do unigênito, do Filho de Deus. Então, Filho de Deus talvez seja uma das expressões mais fortes no que tange aos títulos de Jesus. E quando nós vamos olhar em João 19, nós vamos perceber que foi por causa deste título que ele também morreu. Porque lá vai dizer que qualquer um que se faz filho de Deus deverá ser morto. Por quê? Porque para os judeus, eles não compreendiam essa grandeza do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. Então, que nós venhamos a entender que Jesus Cristo era um com Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, ele estava com Deus. E João esclarece, revela esta verdade, que hoje, através de Jesus Cristo, nós temos compreensão de que Jesus era preexistente com o Pai, Jesus é eterno, Jesus coexistia em todo o Antigo Testamento. Mas a título de revelação, foi através do ventre de Maria que o Salvador veio, mostrando-se como Deus Filho e o seu grande amor para com a humanidade. Deus abençoe. Uau, conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para você, Juventude de Cristo, o livro Subsídio do Trimestre, com a temática Quem é Jesus?, escrito por nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Melo. Adquira já o seu exemplar em nossa loja virtual, editorabetel.com.br, ou em um desses telefones que estão aparecendo em sua tela. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Conectados na Lição. A paz do Senhor!